Então vamos orar. Pai querido, Agora Pai essa Santo chamada Jesus, está muito sendo obrigado, gravada. Pai. Opa, calma. Glória a Pai Deus. querido, Pai Santo Jesus, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença aqui, junto com os meus amados e queridos irmãos aqui, Pai, né, a qual formam a Tua Igreja Santa, poderosa nessa terra, Pai. E nós, como exército do Senhor, guerreiros e guerreiras do Deus Altíssimo, Pai querido, que vão fazer grandes proezas, né? A nossa destra nos mostrará proezas. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós saltaremos muralhas, Pai querido, né? Arremeteremos contra exércitos, oh, glória, em nome de Jesus. Então, a posse aí, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Oh, glória. Coisas maravilhosas, Pai, né? Proezas, meu, oh, glória, aleluia. Abençoa, Pai, aqui, cada um aqui. O profeta Batista, Pai, vai abençoando ele. Vai, Pai querido, né? Respondendo os clamores do coração dele, em nome de Jesus Cristo, né? Tudo aquilo que o aflige, o preocupa, o Senhor já está trabalhando em tudo, porque é a unção que está sobre a vida dele, Pai. E sobre a vida de cada um de nós aqui, essa unção trabalha ao nosso favor, Pai. Essa unção que nós recebemos do alto, de filhos de Deus, ela trabalha ao nosso favor. A favor da irmã Margarida, do pastor Lucas, da irmã Ricardina, está trabalhando, Pai. Nesse momento, agora mesmo, o Senhor move céus, terra, anjos, Pai, ao nosso favor. O pastor João, Pai querido, com certeza, em nome do Senhor Jesus, né, Pai querido, o Senhor alcança ele lá nos Estados Unidos, oh glória, em nome de Jesus. E abençoa, Pai querido, esta aula, em nome de Jesus, repreendemos todo o mal, todo ataque, tudo que não procede do Senhor, Pai, nós repreendemos agora, neste momento, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa usar o Teu servo, Pai querido, pastor Lucas, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém, glória ao Senhor Jesus. Então vamos continuar aqui no evento 64, né? Yeshua se retira para o deserto para orar. É o quarto mês do ano 4027, depois da criação, que é o dia 27 de julho da nossa era, né? É semana 22, Jesus está com 22 semanas de ministério, e o que nós vamos ler está descrito em Lucas 5,16. Eu não sei se todo mundo está pegando o PDF lá, mas eu já coloquei o PDF completo dos 4 evangelhos lá no Classroom. Aí vocês podem também acompanhar, né, imprimir, sei lá, fazer o seu caderno de anotações, porque está lá o material, já está tudo. Quem tiver qualquer dúvida de como operar com o Classroom, só me avisar. A gente dá mais uma explicação. Quem tem o link dessa aula, eu mandei junto com o link, sempre tem o link do Classroom, tá? Então, fiquem atentos aí, porque toda vez que você recebe o link da aula, você também recebe o link do Classroom, tá? Para se matricular, tal, no Classroom. Aí você, só que não é matriculado, quem já está matriculado, é só clicar, tá bom? Então, vamos lá. Mas Yeshua retirou-se para os lugares desertos e orava. Engraçado, né? Eu, quando falaram que Jesus era Deus desde criança, eu achava assim, por que ele precisava orar, né? Ele era Deus, né? Aí até que minha mãe, uma vez, explicou que Jesus tinha que falar com o pai dele, né? Então, e é interessante, porque só depois que explicaram para mim que ele estava na natureza humana, né? Yeshua continua ensinando na região ao redor do Kinneret. Kinneret é aquele lago lá, né, que é o chamado Mar da Galileia, né? Yeshua ordena o leproso que cumpra o mandamento de Levítico 14. Bom, aqui é um comentário daquela parte do leproso, onde que ele tinha que apresentar a oferta do leproso lá para testemunho do sacerdócio. Ele retorna para Cafarnaum, onde cura um paralítico em um dia da semana, na presença de fariseus e saduceus, bruxinhos e sofrinhos. Quarto mês, 4027, depois da criação, continua no dia 27 de julho, semana 23. Né? Acho que essa aqui, essa contagem aqui, ó, 27, nossa era, tá? A semana 23, 22 é um dia em que está passando de uma semana para outra, né? Marcos 2, 1 e 12, Mateus 9, 2, 8, Lucas 5, 17 e 26. Marcos 2, 1. Yeshua entrou em Cafarnaum novamente depois de alguns dias e foi ouvido que ele estava em casa.
né? Algumas pessoas ouviram isso, né? Imediatamente muitos se ajuntaram de modo que não havia lugar nem na porta, né? E Yeshua pregava a palavra para eles. Aproximaram-se dele, alguns trazendo um paralítico carregando por 4 pessoas, carregando uma maca, né? E visto que não podiam chegar perto dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava e fazendo uma abertura, baixaram a cama em que estava deitado o paralítico. Quando Yeshua viu a fé deles, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados, né? Interessante, quando a fé, ela excede o momento, Deus faz a porção a mais, né? Porque ele podia dizer assim, não, vá em paz, você está curada, como já foi dito para outras pessoas, né? Ou então a tua fé te salvou. Então ele já entrou aqui na questão da alma, né? Porque o corpo ali já ia naturalmente ser resolvido o problema, né? Seus pecados estão perdoados. Alguns dos sofrins estavam sentados lá pensando em seus corações, porque este homem está falando assim, né? Fala assim, blasfêmias, né? Ele diz. Porque quem pode perdoar pecados, senão somente Jeová, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E então, conhecendo Yeshua em seu espírito, que eles pensavam dessa forma dentro de si mesmos, disse a eles: por que vocês pensam assim em seus corações? Eu tinha uma tia-avó, né, que a minha avó é a mãe da tia Ricardo, que é a mãe da minha mãe. Mas tinha a tia-avó que a gente chamava de vó, porque criou minha mãe, chamava avó Raulina. Ela sempre falava para mim que Jesus conhecia os pensamentos das pessoas antes das pessoas falarem, né? E eu ouvi essa conversa desde criança, que a minha avó sempre falava, que minha avó tinha sido da igreja adventista, na juventude dela. Aí quando eu comecei a ler os evangelhos, né, e essa passagem especial, foi quando eu conferi aquilo que minha avó falava. Muita coisa que minha avó falava, a gente confere até hoje. E então, conhecendo este seu espírito, que eles pensavam desta forma dentro de si mesmos, disse a eles: por que vocês pensam assim em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer-lhe: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: digo-te, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Então ele se levantou imediatamente e, tomando a sua cama, saiu na frente de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram ao Jeová, dizendo: nunca vimos tal coisa. Então aqui você veja que Marcos está detalhando bem, Mateus já vai diminuir um pouco o detalhe, né? E Lucas acho que também vai fazer um detalhe, um relato mais prolongado. E aconteceu que trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama, e quando Yeshua viu a fé deles, disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Então alguns dos sofrins disseram consigo mesmo: este homem blasfema. E conhecendo seus pensamentos, Yeshua disse: por que vocês pensam mal em seus corações? Porque o que é mais fácil dizer: os teus pecados te estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, então disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Então ele se levantou e foi para casa. E quando o povo viu isso, maravilhou-se e glorificou a Jeová, que dera tal poder aos homens. É interessante que tem duas coisas aqui bem sutis, né? Essa questão do perdoar pecados, né, que Jesus já entrou num outro nível de milagre, né, que era o nível de salvar a alma junto com a cura, né, ele está colocando, né, que perdoar pecados é mais difícil, né, do que dizer ao paralítico: levanta e anda, né? Então, Jesus está glorificando o seu ministério e mostrando, né, a autoridade que ele tem sobre todas as coisas, né, no ponto de vista da alma e do corpo. E ele poderia ter ficado no nível razoável da visão humana de ver o paralítico e dizer para ele andar, mas ele superou isso, né? Então, veja só. A outra coisa é que aqui dera tal poder aos homens, né? Então, essa glorificação aos homens aqui, ela parece estranha, porque Jesus era um único homem, né, que estava fazendo esse milagre. Mas ele quis dizer... Isso. Então, ela quis dizer... Já vamos ler lá. Ela quis dizer... aliás, o autor quis dizer aqui, porque depois houveram os milagres feitos pelos apóstolos, né? Então, esses homens aqui incluem todos os que obedeceram
ao Senhor Jesus Cristo. Aconteceu um dia que Yeshua estava ensinando e estavam sentados os proshims e mestres da Torá, né, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e Jerusalém, né? E o poder de Jeová estava com ele para curar. E aconteceu que alguns homens que carregavam um homem paralítico na cama tentaram levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. Espera só um pouquinho aqui. Ok. Colocá-lo diante dele. Mas não sabendo como fazer isso, por causa da multidão, eles subiram no topo da casa e pelo telhado baixaram com a cama, colocando no meio, em frente a Yeshua. Vendo a fé deles, né, dos quatro, né, juntamente com a pessoa também, né, porque a pessoa aceitou também a situação, né, então é uma atitude de fé, no caso, onde ele se colocou para ser movido daquela forma, né. Disse-lhe: homens, os teus pecados estão perdoados. Então os filhos de Puxim começaram a pensar, dizendo: quem é esse que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados? Mas apenas Elohim, né? Apenas Deus. Aqui ele já está usando a palavra Elohim e Jeová, porque esse comentário deve ter sido feito por várias pessoas, né? Ali, cada um se referindo a Deus de alguma forma. Yeshua, então, conhecendo seus pensamentos, respondendo, disse: o que vocês pensam em seus corações? O que é mais fácil dizer, se os pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Né? Para nós, seres humanos, os dois são impossíveis, né? Tanto perdoar pecados como mandar uma pessoa que está paralítico levantar e andar. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega na tua cama e vai para casa. Imediatamente, levantando-se na presença deles e tomando o leito em que estava deitado, foi para casa, glorificando a Jeová. E todos, maravilhados, glorificaram a Jeová e cheios de medo, disseram: hoje vimos maravilhas. Então, como Lucas pegou o relato, né, ele organizou melhor a descrição do evento, né, deve ter ouvido várias pessoas contando o que aconteceu, porque Lucas, ele foi um historiador, né, ele é usado e é respeitado como um historiador, né? Lucas, o evangelista, o apóstolo, né? Então, aí ele está organizando bem o que aconteceu, né? Com os detalhes um pouco mais extensos do que os outros dois, né? E a questão do paralítico se sentir perdoado também deve ter tocado muito no íntimo do coração dele. Ele sabia, né? Talvez por que razão ele estivesse ali naquela situação, né? Ou se sentisse culpado e coisa do tipo, né? Se sentisse culpado por alguma coisa que precisava ouvir o perdão de Deus também, né? Não só da cura, né? Então, quando eu me converti, graças a Deus não tinha nenhuma doença grave. O Senhor me curou da gastrite, tinha muita gastrite, né? E problemas de fraqueza nas pernas. Eu tinha uma fraqueza tão grande que eu suava as mãos e os pés, né? Muito, muito, e era falta de vitamina E. Quando eu saí do Piauí para morar em São Carlos, São Paulo, logo nesse processo de mudança de clima e tudo, já comecei a me sentir melhor no clima de São Paulo, que Teresina é muito quente. E aí, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu observei essa cura, né? Dessas duas enfermidades minhas, porque era horrível. Eu sentia azia direto e aquela coisa horrível. Resumo. Yeshua ensina as multidões ao longo do Kinneret. Quarto mês, 4027, 27 de julho da nossa era. Semana 23, Marcos 2:13, Mateus 9:9a. Depois disso, Yeshua saiu para o mar novamente e todo o povo ia a ele e ele os ensinava. Começando com Yeshua, Cafarnaum. Então ele pegou um pedacinho do relato de Mateus, né, e antes colocou de Marcos e de Mateus, está encaixando aqui esse relato. Yeshua convida Matatiahu, que é o próprio Mateus, Halevi, né, o levita, né, para segui-lo. Mateus convida Yeshua, publicanos, proshims e vários pecadores para uma festa de Rosh Chodesh, né, em sua casa. Então ele está ali naquela semana, né, do Rosh Chodesh, né, que é o ano, a festa do, se eu não me engano, do primeiro dia do ano, né,
E ali ele faz um almoço com publicanos e todos os pecadores, vamos dizer assim, né, que não eram sacerdotes, nem os escribas, né, e nem os saduceus, nem os fariseus, mas era o povo, né, o povão, como a gente diz. E Mateus tinha a condição financeira boa, né, ele cobrava impostos, ele tinha uma casa, então ele levou todo mundo lá para essa festa, né, para essa jantar, sei lá, um almoço, jantar, passaram o dia lá com ele. 30º dia do 4º mês, 1º dia do 5º mês, 4.027, 23, 24 de julho do ano 27 da nossa era, semana 23ª, dia 158 a 159. Então aqui continua esse relato, né? Vamos lá. Mateus 9, 9b, 13, Marcos 2, 14 a 17, Lucas 5, 27 a 32. Yeshua viu um homem chamado Matatiarro, que estava sentado no banco de tributos públicos. E ele disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Interessante que essa conversão aqui, ela é bem assim, fora de qualquer pregação, né? Você passa por uma pessoa e diz, segue-me, e ela segue, né? Como que é? É meio difícil entender, né? Vai ver que ele já sabia alguma coisa, né? Paz, irmão Francisco, tudo bom? Então ele vai ver que ele já tinha ouvido falar de Jesus muito, né? Porque foi muito simples, né? A obediência dele. E Mateus, ele relata coisas anteriores a esse evento, né? Então ele deve ter participado de alguma coisa e chegou a hora ali dele seguir o Senhor. E aconteceu que enquanto ele estava sentado à mesa na casa de Matatiarro, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo se sentaram juntos à mesa com Yeshua e seus discípulos. Quando os puxins viram isso, disseram aos discípulos, por que o vosso rabino come com publicanos e pecadores? Quando Yeshua ouviu isso, disse-lhes, os saudáveis não precisam de médico, mas os enfermos. Vá, portanto, e aprenda o que isso significa. Eu quero misericórdia e não sacrifício, né? Essa palavra aqui também está escrito lá quando o profeta Samuel fala que é melhor obedecer do que sacrificar, né? E aqui já foi aqui vai ter uma referência, nós vamos já ler já. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Claro, obviamente, esse aspecto do Messias, que eles não esperavam, né? Eles esperavam um Messias rei, que viesse subverter os opressores do povo judeu, né? Não ia ter tempo de lidar com pecadores e publicanos, né? Ia somente botar ordem no governo de Israel e dar uma acertada política, né? Nos destinos de Israel, né? E Jesus veio de uma forma que eles não compreenderam, porque o Senhor pegou a profecia de Isaías e as várias profecias e dividiu em etapas, né? Basicamente em 2 etapas, né? Embora ele era rei, né? Mateus apresenta ele como rei de Israel, Marcos apresenta ele como servo, né? O servo sofredor, fiel. Lucas apresenta como filho do homem, descendente de Adão, e João apresenta Jesus como filho de Deus, né? Embora tenha esses 4 aspectos, né, que foi completado pela descrição dos evangelhos, eles não entenderam coisa alguma, né, a respeito de que ele veio para os pecadores. E quando Yeshua passava, ele viu um levita, filho de Alfeu, sentado no banco dos tributos públicos, e disse-lhe, né, realmente, novamente está repetindo o mesmo evento, né? Segue-me. E levantando-se, ele o seguiu. Aconteceu que, enquanto Yeshua estava à mesa em sua casa, muitos publicanos e pecadores também estavam à mesa junto com Yeshua e seus discípulos, porque haviam muitos que o seguiram. E o Sofrim e Pruxim, né? Porque Sofrim e Pruxim já está no plural, tá? Por isso que colocou aqui, e o Sofrim, né? Devia colocar, e os Sofrim. Vendo comer com publicanos e pecadores, disseram aos discípulos, o que é isso que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Quando Yeshua ouviu isso, disse, os saudáveis não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. E também aqui é uma cintada, né? Uma cintada no orgulho, né? E no farisaísmo, né? Quer dizer que a gente usa essa palavra hoje, fariseu, né? Que fariseu no hebraico mesmo quer dizer separado, santificado, né? Mas essa
a palavra ficou com uma conotação pejorativa de pessoas que se acham melhores que as outras, ou mais justas que as outras, né? Então, como Jesus sabia que eles se achavam mais justos, embora não fossem, de fato, né, colocou essa situação aí para eles pensar, né? Questão dos enfermos, que eles estavam enfermos espiritualmente, obviamente, os fariseus são pessoas totalmente enfermas. A diferença do fariseu para o pecador mundano que vai na boate, que pega mulher, é quase nada, certo? Um esconde seus pecados com a religião, o outro vai lá e faz os seus pecados deliberadamente, né? Mas nenhum dos dois está realmente lavado no sangue de Jesus. Então, as pessoas têm a impressão de que a pessoa no senso comum humano, de que o religioso está em melhor condição do que o pecador, e não está. Para Deus, não. Realmente o justo é aquele que se rendeu ao Senhor. Uma outra coisa que é interessante, que quando os relatos de um acontecimento são verídicos, eles não são matematicamente exatos. Quem trabalha na polícia e pega testemunhos de polícia, de casos de polícia, onde tem as testemunhas que são verdadeiras, há sempre uma diferença natural que o homem, da maneira como a pessoa entendeu a situação, interpretou. Isso na psicologia, isso é contado dentro da polícia, de que os relatos não são matematicamente exatos. Quando você combina para falar de forma matemática, é porque você se reuniu junto com todo mundo e diz, todo mundo vai falar isso. Então, as palavras ficam as mesmas, então o diálogo é matematicamente exato, e aí você começa a perceber que alguém está escondendo alguma coisa. Então, os relatos do Evangelho, do ponto de vista daquela ciência que a polícia usa, né, que eu não me lembro o nome daquela ciência lá, alguém lembra o nome dessa ciência que a polícia usa para definir se um fato é verdadeiro ou não, um crime? É uma ciência... Uma perícia? Não é perícia, é um outro nome. Está na minha cabeça aqui. Pois eu lembro. Que todo policial estuda. A tia Ricardo podia me ajudar. O áudio corta, é minha internet ou é a do Lucas? Eu não sei, se alguém está achando que o áudio está cortando, reclama aí, porque o do irmão Francisco está cortando. Ai. Meu Deus. Bom, deixa para lá. Então, cientificamente, esse é estudado, né, esse fato dos relatos não baterem. Depois eu lembro a palavra, tá? Depois dessas coisas, Yeshua deixou Cafarnaum e ele viu um publicano que era um levita sentado no banco dos tributos públicos e disse, segue, e deixando tudo, ele se levantou e o seguiu. Então, aqui é um relato de Lucas, da conversão de Mateus, né? Porque ele tinha ido pregar em Cafarnaum e depois dessa pregação em Cafarnaum, que houve aquela cura lá só para lembrar aí quem chegou depois, né? Quando ele faz a cura do leproso não, do paralítico, né? Ele deixa Cafarnaum, passa lá e chama o Mateus para seguir, tá? E o levita lhe deu um grande banquete em sua casa. Isso aqui é um relato de Lucas, continuando, né? E havia um grande grupo de publicanos e outros que se reclinavam à mesa com eles. E os sofrins por cima murmuravam contra os discípulos de Yeshua, dizendo, por que você come e bebe com os publicanos e pecadores? Vamos ler aquele comentário que eu falei sobre a misericórdia? Oséias 6,6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Elohim mais do que holocaustos. Então, você procurar conhecer a Deus vale mais do que você oferecer sacrifícios e holocaustos, e a misericórdia também. E Yeshua irá chamar a atenção deles novamente com esse versículo no evento 69, uma semana depois, Mateus 12,7. Bom, Yeshua, voltando aqui ao texto, respondendo disse-lhe, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Tá? E a maneira como Jesus chama os pecadores ao arrependimento é diferente de muitas vezes as pessoas imaginam que sejam, sabe? Porque Jesus não fez uma lista de pecados, como eu disse anteontem ou ontem, na segunda-feira, né?
na live das 6 horas, que Jesus não falou assim, ó, gente, tudo bem, vamos fazer um silêncio aqui, nós estamos aqui na casa de Mateus, tem mais de 20 publicanos, mais de 30 cobradores de impostos e tal, mas vamos fazer uma lista aqui dos pecados que todo mundo está cometendo aí na vida, eu vou enumerando e cada um levanta a mão e se acusa que eu vou perdoar, e então vocês contam tudo isso aqui em público, né, e eu vou fazer essa lista aí de vós pecadores e tal. Não foi feito assim, né? O arrependei-vos, né, é implícito a atitude de crer, né? Então, os que creram, né, conscientemente ou inconscientemente, já sabiam que o seu coração estava consternado pelo amor de Deus ao arrependimento, né? Só em alguns casos específicos, né, é que o pecado é mencionado diretamente para a pessoa ter aquele pacto, né, aquele choque. Mas, naturalmente, ali, eles eram uma vida bem libertina, né, certamente, né. O Senhor Jesus não fez uma lista de pecados para depois continuar o jantar, né, e falar assim, bom, agora que todo mundo confessou, vamos sentar e comer, que o Mateus vai servir nós. Ele não fez isso. Então, estava tudo implícito ali na atitude do amor de Jesus, né? E porque, como já foi falado, né, os pecados pessoais não importa para nós, somente é entre a pessoa e Deus, né? Amém? O que tem saúde não precisa ser os enfermos. Eu vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os discípulos de Yohanan perguntaram a Yeshua sobre o jejum. Agora vai vir outro assunto. Então, já que nós falamos de publicanos, pecadores, né, de uma conversão de várias pessoas ao mesmo tempo ali naquele jantar, e falamos também do paralítico, que também foi perdoado os pecados, alguém quer falar sobre o perdão? Alguém quer comentar isso? Pastor Jones, Pastor João, Tia Ricarda, quem quiser comentar sobre o perdão, sobre arrependimento e sobre as atitudes como o Senhor Jesus tratou para que as pessoas chegassem a se render a Ele, né? Quem quer fazer algum comentário? Vamos mudar de assunto. É bom sempre comentar, né, entre um assunto e outro, alguma coisa. Pode falar, pastor. A gente sabe, realmente, né, assim, é muito interessante, é muito mistério, né, muitas coisas muito profundas, Deus, né, e tudo, né, porque a gente sabe que nosso Deus, ele nos ama, né, essa que é a verdade, ele tem um amor puro, sincero, por todos os seus filhos, sua criação, né, só que o homem, né, ele, na sua, digamos assim, evolução religiosa, ele criou vários conceitos, né, e esse conceito da separação, do pecado original, né, que realmente Deus está bravo, Deus está irado com a sua criação e etc, né. Agora a gente sabe que, claro, pela lei a gente descobriu o pecado, né, o pecado ele existe, né, ele é um fato, ele é ruim, ele é péssimo, né, ele contamina como um vírus, né, ele contamina. Isso ninguém duvida disso, né, isso é uma coisa que acho que todo mundo tem que, já é uma matéria vencida, já é um pré-requisito vencido para as pessoas, isso, né. Então agora a gente parte para o amor, né, vamos partir para cima do amor agora, né, que é o que Jesus trouxe. Jesus, ele tirou essa essência da lei, que é o amor a Deus e ao próximo, ele tirou essa essência, né. Por quê? Porque ele revelou o amor verdadeiro de Deus, né. Inclusive o sacrifício dele foi uma prova cabal disso, né, e a prova cabal de que isso irrita e ira muito Satanás, né. Essa mensagem de amor, de que Deus quer se reconciliar, né, Deus ama isso. E os judeus ali não entenderam isso, né, que o reino dele, o reino de Jesus era espiritual, eles não conseguiram entender, foi muito difícil, né, até depois do Pentecoste ainda tinha esse resquício, essas raízes que eles tinham, né, de querer ver Jesus Cristo sentado no trono de Davi, libertando Israel, né, e etc e tal, mas é espiritual, né, e glória a Deus para nós gentios isso,
né? Foi bênção para nós. Né? E a gente vê, né? Até mandei para o pastor Lucas, né? A questão da analogia de José com Jesus também, uma coisa linda, né? Porque José foi rejeitado pelos seus, né? Como Jesus, e ele acabou governando o Egito, ou seja, Jesus acabou governando o mundo, o Egito, que é o mundo inteiro, né? Ele acabou governando sobre os gentios, né? E Israel ficou meio que alheio disso, né? Mas isso é muito lindo. E os próprios fariseus não conseguiram entender isso, né? Não conseguiram entender isso. E é ruim, porque eles não conseguiram discernir o próprio Deus que eles adoravam, né? Não conseguiram discernir, não conseguiram aceitar, compreender isso, né? Uhum. Agora, glória a Deus, né? Porque os publicanos e os pecadores acabaram entendendo isso melhor que os próprios líderes, os próprios fariseus, né? Eles acabaram entendendo isso mais rápido e aceitaram isso até mais rápido, né? É isso. Glória a Deus. Tia Ricardo, pode comentar. Amém. Então, falando sobre o arrependimento, né? Lá em Mateus 3, né, João Batista vem pregando primeiro, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a gente percebe, né, que para a gente adentrar o reino dos céus, o primeiro passo é se arrepender. Glória a Deus. Depois do arrependimento, dado o primeiro passo, aí você pode navegar, né? Aí você pode seguir e surfar na onda que é a graça de Deus. Mas sem arrependimento, não é? E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, mais alguém quer comentar? Essa questão é assim, Deus, Jesus, né, no caso, quando ele perdoou os pecados, né, e as pessoas se sentiram confortáveis, né, com a graça de Deus, né, porque tinham que deixar as práticas antigas, né, por uma questão de consciência, né, o arrependimento é uma morte para o velho homem, né, porque o arrependimento é um estado de mudança, né, então morre aquele velho homem e a pessoa nasce no espírito, né. Então, a fé, ela é inserida antes para poder você passar por esse processo, né? Então, você creu, aí no processo de crer, você se arrepende, né? Porque vem a pregação, ali você morre e ressuscita. E esse processo vai continuar, naturalmente, todos os dias da vida da pessoa, né? Então, não existe nenhuma deliberação de dizer assim, ó, você pode pecar livremente que está tudo certo. Não é isso, né? Simplesmente, depois de um certo tempo, você sabe que, naturalmente, o arrependimento vai ser conduzido dentro do seu coração, porque o próprio Espírito Santo vai tocar em você toda vez que você fizer algo que não agrada a Deus, porque você já está em estado de amor, né? Nesse estado de amor a Deus, tudo fica mais natural, né? Então, é nesse sentido que a gente imagina que o arrependimento ele é contínuo, né, na vida do cristão, né? Não é aquele peso de culpa que você continua carregando para o resto da vida, sempre lembrando dos seus pecados passados, ou para poder você se sentir novamente justificado toda vez que você cai, né? Não é isso. Então você não precisa, vamos dizer assim, recorrer ao que já aconteceu, porque o que aconteceu ficou no passado, né? E aí você instantaneamente recorre ao momento presente à medida que você percebe que alguma coisa não está agradando a Deus, e aí você permanece. O que aconteceu é que com o calvinismo, as pessoas começaram a falar em predestinação como uma forma de dar liberdade para a pessoa, depois que ela creu, ela está garantida
de que ela pode fazer o que quiser, que não vai perder a salvação. Uma interpretação totalmente errada do calvinismo, né? Eu nem imagino que o Calvino tenha pensado assim, mas sei lá, nunca fui estudar Calvino o suficiente para dar essa resposta para vocês. Talvez num momento maior, mais tarde eu possa pesquisar e responder. Mas infelizmente, essa interpretação de um evangelho liberal, que a salvação está garantida, não é confirmada pelo Senhor Jesus, de forma alguma, né? Por quê? Porque tem que permanecer nele até o fim, né? A carta de Hebreus, ela fala bem claramente sobre permanecer. Jesus fala assim, permanecei no meu amor, assim como eu permaneço no amor de meu Pai. Então, é o permanecer que na consumação de todas as coisas vai fazer você ser redimido, né? Redimido é a redenção do corpo, é a transformação para o estado santificado e irreversível, né? Assim como éramos pecadores irreversíveis, nós seremos transformados como santos irreversíveis, tá certo? Amém? Deixa eu ver mais algum comentário sobre isso. Eu tinha mais uma coisinha para falar, mas eu esqueci aqui. Vamos ver. Então vamos falar sobre jejum. Então o jejum é uma prática de demonstração religiosa muito forte que os fariseus e os saduceus usavam, né? Os bruxinhos, né? E os sofrinhos usavam muito para demonstrar espiritualidade. E aqui Jesus vai mostrar que a coisa não é bem assim, né? Essa espiritualidade de performance teatral não agrada a Deus e não é sincera, porque ela não é verdadeira, né? Tá? Então vamos lá. E isso a gente ainda, depois de 2000 anos, ainda consegue ver gente se escondendo atrás dessas afeições de alma, né? Que eu falei, afeições de alma não mudam afeições de espírito, ou seja, o que você faz exteriormente não muda o seu interior. Quem muda o seu interior é só o Senhor. Então, algumas pessoas ainda se mantêm se auto-enganando com práticas religiosas sem ter, de fato, mudado o coração. E depois ficam decepcionadas com o julgamento do Senhor, né? Porque realmente o Senhor quer uma mudança profunda, né? Que Ele mesmo executa, né? Quando a pessoa se rende. Então, o jejum, ele se tornou essa prática externa, né? Porque é muito fácil, né? Todo mundo fica percebendo que a pessoa jejuou e ali você se promove espiritualmente, né? Mostrando que você é melhor que o outro, porque você faz aquilo e você está num estado de graça superior, né? Um estado de pureza espiritual maior. E não é isso que Jesus vai falar diferente. Vamos lá? Então, vamos lá. Os discípulos perguntam a Yeshua sobre o jejum. 30º dia do 4º mês, primeiro dia do 5º mês, né, entre um dia e outro, né, do ano 4027 depois da criação, entre o dia 23 e 24 de julho do ano 27. Semana 23, dia 58º, eu sempre tive dificuldade de falar, e 150º, né, 158 e 159 do ministério de Jesus. Mateus 9, 14 a 17, Marcos 2, 18 a 22, Lucas 5, 33 e 39. Então os discípulos de Yohanan vieram a Yeshua dizendo, porque nós e os bruxinhos jejuamos muitas vezes e seus discípulos não jejuam? Yeshua disse-lhe, podem os que estão nas bodas lamentar enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo será tirado deles, e então eles jejuarão. Então, isso se refere àquele período que Jesus ficou na cruz, né, e depois de 3 dias ressuscitou, e se refere ao período em que nós estamos aguardando a Jesus voltar, né, tem essas duas interpretações aí. As bodas e o noivo, né, significa que Jesus está escolhendo na terra pessoas que vão representar a noiva, né, para viver uma intimidade com Deus perfeita, né? E o Senhor tem a parábola das bodas, onde tem a noiva e os convidados, todos salvos, né? Mas a noiva, ela tem essa prerrogativa de ter uma vida de maior intimidade com Deus, porque se posicionaram dessa forma, se renderam a Deus dessa forma. Porque ele fala também na parábola mais para frente, que nós vamos ler, muitos chamados, poucos escolhidos.
Mas por que poucos escolhidos? Porque tinha pouca vaga? Não. É porque as pessoas se definiram diferente daquilo que Deus queria. Todos poderiam ser noiva, né? Todos poderiam ser noiva, porque tinha vaga para todo mundo ser noiva. Só que não atenderam ao chamado do Senhor, e aí houve essa classificação entre noivas e convidados de uma festa celestial, de um casamento, e vão viver no céu, vão morar no céu. Mas as pessoas simplesmente não deram ouvidos. Então, por isso que tem essa parábola que é repetida. Essa parábola de muitos chamados, poucos escolhidos, quando Jesus fala, foi muito usada para a predestinação, dizendo que Deus predestinou uns para ser salvo e outros para ir para o inferno. Também foi usada de forma errada. Tá? E houve muito julgamento na igreja sobre quem era salvo e quem não era salvo. E existe até uma das igrejas aí que não segue uma linha tradicional, fizeram uma própria Bíblia para elas, que diz que só tem 144 mil lá no céu e acabou-se. E os coitados vão ficar aqui disputando uma vaga aqui na Terra. Né? Não preciso falar que igreja que é. É por causa disso, dessas interpretações erradas, né? De quem era salvo, de quem não era salvo, de quem era escolhido, não entenderam, né? E o Senhor Jesus sempre falou para mim essa questão dos salvos e escolhidos. E não tinha nada a ver com essa predestinação, essa doutrina que foi usada muitas vezes para pesar sobre as pessoas. Pode falar, irmão Francisco. Daniel Francisco de Assis. Tá conseguindo me ouvir? Tá ótimo, pode falar. Não tem uma certa contradição quando tem uma pessoa que está endemoniada, logo após a transfiguração, né? Que aí Jesus fala para os discípulos que aquela caixa só sai com jejum e oração. Só que aqui ele fala que não precisa jejuar porque está com noivo. E a outra coisa é nos tempos atuais, né? Tem a crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo como Deus, o Espírito Santo está conosco. Então, teoricamente, também não seria o caso de jejuar, mas só que o pessoal jejua. Eu queria que você discorresse um pouco a respeito disso. Então eu vou ter que pedir a ajuda do Espírito Santo para discorrer sobre isso mesmo. Bom. Amém, Lucas. Assim, se não estiver pronto, não se precipite, não. Faça exatamente o que você falou. Ore tudo e pode dar no outro encontro, sem problema, tá? Tá bom. Eu entendo assim, eu vou falar dentro de um nível mais assim, baixo de interpretação possível, depois se Deus me disser mais alguma coisa, eu trago na próxima aula. Eu entendo o seguinte, né? Bom, depois o pastor Jones quer falar. Eu entendo o seguinte, o jejum, eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que jejum muito pouco. E eu acho que a pessoa tem que sentir necessidade. Ela, por causa dela, não de Deus, né? Por causa da batalha que ela enfrenta, a maneira como ela confronta as dificuldades interiores e exteriores. Isso é a minha experiência, então eu estou dando uma resposta baseada na minha experiência. Eu nunca vi Deus chegar assim, Lucas, jejune aí 10 dias porque eu estou querendo que você faça isso. Eu já ouvi gente relatar isso. Poucas vezes, eu acho que quase nada, o Senhor me disse que eu tenho que fazer, eu fico muito preocupado com isso. O último sonho da Ellen fala que o filho dela estava tendo uma prática dentro de casa e que o Senhor está virado com aquilo e que ia dar um ultimato para aquele garoto. Aí o que aconteceu? A Ellen foi lá e falou com o filho dela, filho, o Senhor está reclamando que você está com uma prática assim, 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 que não está correta, que você está fazendo tudo escondido. Aí ele confessou, realmente estava com aquela prática, retirou aquelas coisas erradas que ele estava adotando ali no comportamento dele, oculto ali dentro do quartinho dele, né? Pelo que eu entendi da descrição da Ellen, que eu não entendo detalhes lá da vida dela. Aí ele perguntou, por que Deus foi falar só agora? Ele não já sabia
que eu estava fazendo isso? Por que ele não falou antes, né? Por que deixou chegar esse clima dele ficar bravo? Aí ela falou assim, filho, Deus sempre espera que a gente entenda as coisas por si mesmo. E que a gente faça as coisas que a gente já entendeu que devem ser feitas para não precisar ser comandado. Então, tem um salmo que diz assim, não seja como a mula e o cavalo que precisa de cabresto, né? Então, algumas vezes o Senhor me deu essa passagem, né? Não seja como o cavalo e a mula que precisa de cabresto, né? Quer dizer, precisa de alguém comandar você para você sair de um lugar para o outro, fazer as coisas que tem que fazer, falar o que tem que falar, viver da forma como você tem que viver, né? E às vezes você antecipa pela sua inteligência e a sua capacidade. Então o jejum, para mim, ele dá uma força maior quando você está naquele estado de subversão, né? Você está subvertido por um medo, por uma situação de angústia, sei lá. E o jejum vai te dar esse fortalecimento. Então eu entendo isso. No caso lá daquele moço que não conseguiram expulsar, eles estavam ali subvertidos pelo medo, por alguma situação, e eles precisariam ter jejuado ali para poder expulsar, para ter aquela confiança, aquela força espiritual, né? E no caso do Espírito Santo, agora, como nós estamos aqui, nós estamos em batalha, então nós temos oscilações, né? De estados de graça, né? E estados de luta, de batalha, então nós oscilamos. Então, às vezes, em umas quedas que a gente toma lá embaixo, que a gente tem que recuperar o fôlego, talvez precise jejuar. Pode falar, tia Ricardo, pastor Jones. Vai, acho que na fila, quem foi que puxou primeiro foi o pastor Jones, pode falar na fila aí, quem puxou primeiro. Amém, né? Como o presbítero falou, né, daí parece até uma contradição, né, se ele pediu para jejuar, depois disse que não, né, antes do noivo morrer não jejua, porque realmente os discípulos de Jesus, eles não tinham pelo menos Jesus não ensinava eles a jejuar naquele momento, eles não jejuavam, né? Nem lavavam a mão, nem fazia nada, né? Agora, o interessante é que os apóstolos de João Batista, eles jejuavam já, porque, se eu não me engano, até foram os discípulos de João Batista que perguntaram, né? Ou os fariseus. Isso, agora, foi exatamente. Por que não jejua? Né? Nós e os fariseus jejuamos e vocês não. Isso, e vocês não, né? Aí ele fala oração, bom, ou a gente tem opções, né, tem de interpretação, ou Jesus estava falando de um tempo futuro, né, depois do Pentecostes, né, mas também existe uma coisa interessante, se você vê ali estudar alguma Bíblia de estudo, alguma coisa assim, você vai ver que esse oração e jejum, ele tem um acréscimo, esse jejum aí, não está em todos os manuscritos, então foi como se alguém tivesse adicionado isso ao texto, entendeu? Alguém adicionou em algum manuscrito, não está em todos, se você vai ver, oração e jejum, vai estar entre colchetes assim, né? Tipo, não está em todos os manuscritos também, né? Porém, a gente fica com isso, ou ele está falando de um tempo futuro, né? E o interessante é que os discípulos, então, eles já expulsavam demônios, né? Eles já tinham essa experiência de expulsar demônios, né? Só que não puderam expulsar aquela casta, aquele tipo de demônio, né? Amém? Então, vamos lá. Tia Ricardo, pode falar. Amém. Então, eu fui aqui direto, né, no texto de Mateus 17, 21, que diz exatamente isso aí que o pastor acabou de dizer. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, a maioria de nós acha, né, que os demônios só estão nas outras pessoas, que nós, enquanto cristãos, podemos expulsá-los. Mas eu tenho uma visão de que os demônios se utilizam das nossas próprias deficiências, né, enquanto homem, para agir através de nós. Então, quando eu percebo que eu estou com um procedimento que não agrada a Jesus, eu identifico ali que eu estou sendo usada por algum demônio. Então, eu reconheço em mim mesma que eu preciso orar e jejuar. Digo, olha, Senhor, eu estou com um nível de intolerância muito alto. Isso aí eu sei que não agrada o Senhor. Então,
eu vou jejuar hoje para te pedir que o Senhor venha me libertar aí desse demônio da intolerância. E assim, é a minha visão, né? Porque até, né, me lembrando agora, né, naquela passagem de Paulo, né, quando ele está pregando, e um discípulo lá de Paulo vai expulsar um demônio. Aí o demônio diz assim, olha, eu conheço Paulo, mas quem é você? Então, o demônio, ele confronta. Então, se nós não estamos suficientemente, se nós não estivermos suficientemente presos ali à fé, né? Porque não adianta a gente olhar o cisco, né, que está na mão do nosso semelhante e não observar a trave que está no nosso. Então, o cristão, ele precisa, antes de expulsar demônio de alguém, ele precisa se autoexaminar, né? Para isso, eu acho que o cristão, ele tem que incluir essa prática do jejum na vida dele, para que ele vá eliminando ali, semanalmente, de acordo com a programação dele de jejum. Cada semana ele ora ali para ser liberto de alguma coisa, entendeu? Da intolerância, da vaidade, enfim. Eu penso dessa forma. Obrigada aí pela oportunidade. Eu concordo, tio, concordo sim com você. Eu acho muito interessante isso. É que eu não sou muito disciplinado, mas eu concordo. Pode falar, pastor João. A sua pergunta, Francisco, é jejum em relação aos demônios, é isso? Ou é jejum em si? Não, simplesmente analisando as duas passagens bíblicas, o que é dito numa parte e o que é dito na outra. Só isso. Bom, a minha opinião nisso aí é tudo reside do coração, né? Muitas coisas que o Senhor tem falado em suas palavras, o problema que a gente tem e que a igreja tem tido em todo esse tempo é porque muitas dessas palavras são espirituais e exigem uma certa comunhão com Ele. Se fazer jejum fosse aquele negócio todo, os israelitas, como é aquele grupo, os fariseus, jejuavam 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, teria tudo com o Senhor, né? O jejum é uma maneira de a pessoa se aproximar ao Senhor. Uma vez, e é disso que eu vejo a escritura que você acabou de ler, né? Uma vez que a pessoa se aproxima do Senhor, tudo se passa possível a ela. Então, seria uma ferramenta ou um método que o Senhor tem criado, a não ser que você ache que talvez o pessoal no céu faz jejum, né? Não sei, né? Eu acho que não, mas é uma maneira que a pessoa tem em tirar aquele tempo, tirar aquela hora e quebrar a alma para se aproximar do Senhor. Uma vez sendo feito isso, nada é impossível a essa pessoa. Esse é o meu ver nisso. Glória a Deus. Mais alguém quer falar? Não, o interessante é o seguinte, né? A gente tem que também partir do princípio que, naquele momento, né, os apóstolos, tudo bem, eles já expulsavam demônios, né? A gente pode interpretar isso já, né? Agora, eles não tinham aquela unção necessária para isso também, né? Com certeza. Porque depois, até a sombra de Paulo ia expulsar os demônios, né? Depois e tal. Então, a gente vê que tudo converge para o futuro também, né? Aquilo tudo era uma preparação, né? Com certeza. Para os próprios discípulos, apóstolos. O que você falou? E etc. Né? Falar alguma coisa sobre o jejum? Porque eu não ia falar, mas eu falo. Quer falar aqui? O irmão João, o pastor João quer comentar aqui. Pastor, eu li muita página do jejum aí, mas assim, aquilo que eu vivo, né, que o senhor me mostra, que quando ele vai concluir alguma coisa na minha vida, aí ele me mostra o que é, eu vou lá e jejum, né?
Deus é isso aí comigo, tá? Eu acho que com todos nós, né? Com aquilo que Deus te mostra, você vai lá e faz um jejum. Não assim, para se gloriar, a gente vai lá e faz e só você e Deus, né? Não precisa falar para ninguém, amém? Em nome de Jesus dá tudo certo. Amém. Deus abençoe. Amém. Pois é, irmãos. Então, aqui nesse tema do jejum, bom, se o microfone tá ligado, tá. Vamos voltar aqui. Nesse tema do jejum, ele vai repetir aqui nas três, eu vou ler as três partes que são iguais para poder mudar o assunto, tá certo? Porque ele vai falar de uma outra parte da questão do vinho novo, odres novos e coisas do tipo. Então, vamos parar aqui, onde ele leu aqui, ó. Aí ele lê aqui no 16 aqui, ninguém põe remendo, eu vou deixar isso aqui para comentar depois, vou ler aqui saltado aqui, tá? E os discípulos de Yohanan e os Puxim jejuavam, e eles foram a Yeshua e disseram, porque os discípulos de Yohanan e os dos Puxim, né, jejum e seus discípulos não jejum. Yeshua disse, os que estão nas bodas podem jejuar enquanto o noivo está, não nas bodas, né, está com eles, ele está perguntando, podem jejuar enquanto os noivos estão com eles? E também eu acho que deve ter alguma coisa relacionada à cultura, né, porque quando você está nas bodas, você está comendo, né, numa festa, então não tem sentido você ir para uma festa para ficar sem comer, né? Talvez tenha essa lógica também aqui por detrás. Enquanto eles têm o noivo com eles, não podem jejuar. Então eles estavam se alimentando, né, espiritualmente ali, e ali estava fornecido todo o alimento espiritual para eles, por causa da presença do próprio Senhor, né? Então, aquela presença ali alimentava as pessoas, né, que estavam ali com ele. Depois o noivo será tirado, e aí você sente aquela insegurança humana. E é por causa dessa insegurança humana que você jejua. É o que dá para entender. Como eu falei, né, quando você já presume, não, a palavra presume não cabe aqui. Quando você já sabe o que você precisa fazer, Deus não te coloca em disciplina, né? Você já sabe, você está fazendo, vai tranquilo, né? Agora, quando você está em falta, Deus te coloca em disciplina. E às vezes o de jejum também pode vir por uma disciplina necessária para aquele momento. Bom, então eles disseram, porque os discípulos de Yohanan jejum muitas vezes oram, e os puxins também, mas os seus comem e bebem, né? Ele disse, vocês podem fazer jejuar os que estão na festa de casamento, enquanto o noivo está com ele, mas dias virão em que o noivo será tirado deles, então naqueles dias eles jejuarão, tá bom? Agora vamos para o segundo assunto. O segundo assunto eu vou ler também aqui na sequência. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque tal remendo repuxa o vestido e rasga e fica pior, né? Isso aqui é a parábola da costureira, né? Ninguém deita vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas colocam o vinho novo em odres novos, e um e o outro são conservados juntos. Bom, vamos continuar aqui na mesma sequência, porque eu disse que ia saltar, né? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, caso contrário, o mesmo remendo novo repuxa o antigo e o rasgo se torna maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, caso contrário, o vinho novo rompe os odres e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, né? Eles envelhecem juntos, né? A mesma coisa vale para a roupa. Ele também contou uma parábola. Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova e põe em uma roupa velha, pois se isso acontecer, não apenas rompe o novo, mas o remendo tirado dele não se harmoniza com o antigo. Quer ver que Lucas está dando já mais detalhes, né? E ninguém deita vinho novo em odres velhos, caso contrário, o vinho novo romperá os odres e se espalhará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser deitado em odres novos, e um e o outro serão preservados. E ninguém que bebe do velho, então deseja o novo, porque diz, o velho é melhor. E aí tem esse acréscimo em Lucas, mais uma frase que não tem nos outros dois. Bom, eu vou falar o que eu entendo, e eu gostaria que vocês me ajudassem a entender mais sobre isso, porque eu já vi muitos pastores pregarem e utilizarem isso para muitas coisas. Então eu vejo que o Senhor estava trazendo a graça, né, em complemento ao conhecimento que tinha sido acrescentado à lei, né? Só que isso ia causar uma revolução completa na situação. Então era uma roupa nova. Então, se alguém tivesse que fazer alguma coisa, né, no caso aqui, você tivesse que adaptar o novo de Deus, que seria o remendo. Na lei,
você ia entrar em contradição, porque para mim o repuxar seria criar contradições, né? Então ele estava trazendo um degrau maior, mais alto, né, de comunhão com Deus, que é não só pelas obras da lei, mas agora é um outro degrau, que é uma comunhão pela fé, é uma graça alcançada pela fé, como Paulo fala, né, que ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, porque a lei, ela mostra a falta, não, ela mostra a dívida, não o crédito, né? O problema é que a lei, ela não justifica você, porque ela mostra a dívida e não o crédito, né? Então, na graça, como Jesus cumpriu toda a lei, ele cumpriu, ele não deixou brecha para nós sermos acusados posteriormente, dizendo, ó, vocês creram num Jesus que não cumpriu nem o passado e agora está trazendo a novidade. Não, Jesus cumpriu toda a lei para que nós estivéssemos totalmente isentos de qualquer acusação futura por conta de Satanás, por causa do legalismo da situação. Então, eu entendo que esse roupa nova, vinho novo, é toda uma nova situação que Jesus trouxe, porque ele estava fechando um capítulo, né, e não dava para fazer remendos utilizando as coisas anteriores. Então, aquilo tinha que ser feito um upgrade, né, aquela mudança de nível de consciência. Essa é a minha interpretação. Se vocês quiserem acrescentar, pode falar, tia. Então, certa vez eu querendo jejuar, né, eu pedi um entendimento melhor. Aí fui ali na palavra e vi que vinho novo representa o Espírito Santo. Quando Jesus estava na festa lá de casamento, que ele transformou água em vinho, ele não pegou qualquer talha, né? Ele pegou aquelas vasilhas que os judeus já usavam para colocar água para purificação. Então, aí eu trouxe isso para mim. Bom, o vinho novo representando o Espírito Santo não vai entrar numa pessoa velha, uma natureza velha, que tem tantos pecados. Essa pessoa tem que já estar, de uma certa forma, ali preparada, purificada, né? Porque você não vai na igreja e, imediatamente você recebe o presente, né, do Espírito Santo. Não, você tem que primeiro crer, depois você se arrepende, e há uma preparação. Enquanto você está indo lá, você está o quê? Se purificando. Para quê? Para que a partir daqueles passos ali que você vai dando, você vai se fortalecendo, né? É quando ele fala do remendo, né? Aí você vai se fortalecendo na palavra, você vai exercendo o domínio próprio, né? Até que chega uma hora que Jesus faz a transformação da água para o vinho, né? E aí as pessoas são abençoadas ali recebendo o vinho novo, que é o Espírito Santo. Enfim, eu vou parar por aqui, senão eu falo muito. Obrigada. Não, o comentário é livre, né? Nós estamos aqui exatamente para trazer as nossas experiências pessoais e cada um completar, né? Então, todo mundo tem o direito de falar, comentar sobre qualquer assunto, né? E eu gosto até que aconteça isso, porque fica melhor, né? Eu aprendo com a experiência dos outros, eu passo a minha, né? Aqui não tem um sabichão, né? Não tem ninguém que sabe tudo. Então, a gente está aqui exatamente para ter essa comunhão em torno do pão, né? Um pega o pão, passa manteiga, outro passa geleia, né? E aí nós repartimos aí, todo mundo desfruta bem da... Pode falar, tia Ricarda, se ainda tiver com a mão levantada, é o pastor João, né? Pode falar. Bom, deixa eu pegar minha faca, então, com pão, então. Pegue, passa a sua geleia, ou passa pasta de amendoim, não sei, vamos lá. E é claro, né, amados? Assim que você falou, cada um tem sua opinião, né? Eu tenho a minha, certamente, né? O que eu tenho aprendido com o Senhor, depois dessas 4 décadas, é que ele é muito mais amável do que a gente imagina, ele e o Espírito dele. Amém. É muito mais amável. Eu tenho sido ensinado, e eu tenho ensinado minha família, que existem todas essas leis e regulamentos
novamente, né, querido, isso aqui é um ponto de vista, né, que existe, que o homem, que a pessoa tem que ter todas essas leis e regulamentos para o Espírito Santo estar com a pessoa, né. Eu não acredito nisso de jeito nenhum, apesar de ter pregado isso por 30 anos, porque ele veio pelos nossos pecados, ele veio por causa das coisas horríveis que a gente fazia, nem conhecia ele. Agora, sim, é claro, há momentos de intimidade, né? Há momentos de intimidade, mas o Espírito de Deus, ele habita em todo mundo que tem um coração nessa terra. Ele não habita no coração, desculpa, como fala as Escrituras, ele fica com a pessoa. E chega um momento que ele habita na pessoa. Então, isso, eu acredito, isso sendo, é claro, a Escritura já fala isso, mas isso possibilita qualquer pessoa que chega a querer conhecer ele, o Espírito Santo já está logo lá, a aceitar a pessoa para a família, né? Mas esse é o meu entendimento, o entendimento que eu tenho que o Senhor é assim, ele tem realmente esse amor para todos os criados, e que nós não temos que ser perfeitos, perfeito é uma palavra grande, né? Que nós temos que obedecer ele sempre, porque ele conhece o coração, ele conhece quando o coração pode ter uma moedinha para virar para o lado dele. Então eu acho que ele é assim, tá? Eu acho que é como fala as Escrituras lá, que as pessoas que amaldiçoam ele, que odeiam ele ainda visita a família do filho para o pai até a 4ª geração. Esse é o Deus que eu acredito, tá, queridos? Ele está em todo mundo, até naqueles que odeiam ele, tá? Essa é uma versão. Obrigado. Ok. Bom, então esse assunto agora vai mudar para outro assunto, né? Nós estamos falando aqui de graça e lei, né? Como um pedacinho de Romanos, né? Sobre a questão a questão da, como é que fala? Da virada, né? Do que Jesus trouxe sobre a maneira de encarar a comunhão com Deus, que era encarada pelos fariseus de uma maneira assim grosseira, né? Não autêntica, não verdadeira. Era uma prática para se isentar de culpa simplesmente, mas não para mudar o coração. E a vida continuava identicamente igual ao que era antes. Então você ia lá, lavava aquele pano sujo, depois voltava a sujar de novo. Então eu entendo que o Senhor Jesus está mostrando aqui uma virada, né? Uma mudança de paradigma completo, onde que o reino de Deus, ele é semeado na verdade. E a verdade, ela tem que estar no coração, né? Tem na filosofia uma prerrogativa que é dita, que se você, foi dita por Agostinho, Santo Agostinho, quando ele escreveu o livro Cidade de Deus e Confissões, ele fala assim: se você quer encontrar a verdade, seja primeiro verdadeiro consigo mesmo, porque o mentiroso para si mesmo jamais vai encontrar a verdade fora de si, se ele já não estiver carregando ela dentro de si mesmo. Então essa é uma sentença filosófica que Santo Agostinho usou, porque ele passou por um processo de arrependimento que ele se sentiu necessário analisar a vida dele, desde o útero da mãe, confessando seus pecados até a fase adulta, porque ele tinha uma vida promíscua, né? Ele era um sábio romano, erudito, estudioso, né? Dos filósofos gregos, né? Ele recitava discursos, né, para o rei, em favor, obtendo favores políticos, porque ele falava muito bem, ele era muito eloquente. E aí ele se converteu, porque teve um bispo lá, muito Atanásio, acho que é Atanásio, se eu não me engano o nome. Existe até a prova da existência de Deus por Atanásio, acho que é isso. E uma prova filosófica fabulosa, né? Então ele fala que a verdade ela tem que começar com o indivíduo. Tinha uma série na televisão chamada Big Bang Teoria, que é vários estudantes de física
que moravam juntos, né, e um tinha namorado, outro tinha e tal, e tem um cara lá que chama-se Sheldon, que era o mais inteligente, o que se achava mais inteligente, porque ele era físico teórico, e os outros lá tinham um engenheiro, aí ele humilhava o engenheiro, que era físico experimental, né, então, tinha aquela competição que existe, né, uma competição arrogante, dentro do meio de quem é universitário, que a gente que convive sabe dessa competição arrogante que existe entre um querer ser melhor que o outro na inteligência, né, um querer ser mais inteligente que o outro. Assistindo essa série do Big Bang Theory, eu descobri uma coisa: a comunidade das pessoas no mundo, elas até toleram o arrogante, até um certo ponto, claro. Elas até toleram o arrogante. O que elas repudiam é a pessoa falsa. Então, teve um episódio que isso ficou muito claro. O Sheldon, nesse Big Bang Theory, que é uma... Vocês podem procurar, é uma comédia, tá? Ele, só de físicos, teoria do buraco negro e coisas do tipo, talvez o irmão Francisco tenha assistido essa série em alguns episódios. Então, num dos capítulos, mostra o quanto o Sheldon é arrogante, presunçoso, se acha mais inteligente que todo mundo, mas ele é totalmente sincero. Ele foi educado pela mãe, o ego dele foi inchado daquela forma, mas ele era absolutamente sincero. Quando surgiu num episódio uma pessoa que parecia humilde e era falso, todo mundo odiou mais do que odiou o Sheldon num dos episódios. Então, assistindo a essa série, eu entendi exatamente isso. Que a falsidade, ela é pior do que a arrogância. Porque o nível de tolerância ultrapassa o nível de tolerância da comunidade. Eu estou falando de pessoas comuns, né? Não estou falando de cristãos. Porque lá nessa série ninguém é cristão, nada. Aliás, o Sheldon O Sheldon teve uma educação cristã rigorosa, rígida, uma mãe farisaica. Isso dá para perceber, e os outros não, né? E eles moram tudo lá. É até interessante você aprender com esses episódios, né? É um momento de distração, de comédia, mas você aprende muita coisa. Meu celular descarregou, por isso que eu saí da live, mas eu estou aqui, tá? Porque meu celular já foi a carga aqui. Entenderam? Então, essa prerrogativa que o Santo Agostinho fala na filosofia, que é a filosofia cristã, que foi utilizada pela Igreja Católica muito, né? Ela é bem interessante, né? Quando você começa a aplicar isso na sua vida, né, você resolve, você toma a decisão de ser verdadeiro, né? Você para de ser hipócrita, para de fingir que ama, fingir que perdoa, fingir que conhece, fingir que sabe, fingir que se preocupa. Quando você toma esse arrependimento no seu coração, na sua consciência, as coisas realmente mudam, né? Realmente começa um processo novo na sua vida. Eu acredito que Jesus estava tentando despertar os fariseus para essa mudança de paradigma. Pode falar, tia. Então, quando entra os comentários, né, eu acho que através dos comentários, que essas oportunidades que nós vamos tendo ali a oportunidade de acrescentar, né, porque o Espírito Santo, quando ele fala conosco, né, claro que os discípulos de Jesus têm ali um relacionamento com o Espírito Santo. E ele fala de maneira especial com cada um. Ele dá a visão que a gente precisa ter naquele momento, né? Então, a gente tem que ter... Eu não estou falando isso para jogar em direta, não, tá? Pelo amor de Deus. A gente tem que ter a humildade de ver, olha, o Espírito Santo me falou dessa forma, e aí eu alcancei o entendimento. Mas o Espírito Santo já falou de outra forma com outro irmão, porque o irmão precisava daquela forma de entendimento. Então, a gente tem que considerar, né, esse tipo de coisa, porque a palavra de Deus é viva. Não é porque Santo Agostinho falou aquilo, e só o Santo Agostinho tinha relacionamento com Deus, e aquilo é válido. Né? E aquilo que o Espírito Santo me falou ali, enquanto eu estava buscando uma palavra dele, não é válido. Não, é válido o que o Santo Agostinho falou.
Então, eu quero ressaltar que o nosso relacionamento com Deus é especial, ele tem uma fala especial conosco, né? Conforme o pastor Johnny falou aí, ele é muito amável, ele é muito sensível. Então, ele vai buscar caminhos para atingir da mesma forma a nossa sensibilidade. Amém. Né? Então, eu entendo dessa forma. Por isso, eu acho muito bem-vindo os comentários, porque aí eu vou arquivando ali, né? E como Paulo diz, né? Guardando aquilo que é bom. Amém. É por aí. Obrigada. Então, tia, eu não quis dizer que o São Clandestino tinha a verdade absoluta, só quis dizer que existe uma opinião clássica, né, sobre essa ideia da verdade interior. É só que a gente encontra, quando você conversa com uma pessoa ou outra, as pessoas usando essa opinião clássica sem saber de onde elas vieram, né? Então é só isso. E eu acredito exatamente nisso, que todos nós estamos aqui para realmente mostrar a multiforme sabedoria de Deus, multiforme, né? Muitas formas, né, de sabedoria. Pode falar, pastor. Não, eu entendi. Eu só quis fazer essa colocação aí. Não, porque muita gente... Não, eu sei, nas aulas de filosofia... nas aulas de filosofia, eu já tive aula de filosofia, muita coisa é colocada matematicamente como verdade absoluta, porque fulano disse que era aquilo daquela forma. Então, aqui nós estamos no meio, como uma comunhão com Deus, né, no Espírito Santo. Então, não tem essa situação aí de taxativa, tá? Eu só quis colocar, pela experiência que eu tive com pessoas, né, porque meu convívio é com universitário, né, com gente desse tipo. Então, quando eu converso, eu sei que as pessoas estão tratando aquelas ideias, e aí eu já identifico a origem delas, né, então é nesse sentido. Tá bom? Pode falar, pastor João. Ah, sim. Falando bonito, hein? Palavras taxativas, olha só. Correto. Oi? O que é? Não, o irmão João está perguntando se a irmã Margarida tem dificuldade de acionar o áudio, se ela quer falar alguma coisa. Que ela está sempre quietinha, aí ela chega cedo, né, e fica quietinha. Se ela tem dificuldade, aí a gente explica como que ela tem que acionar o áudio para ela falar, se ela quiser. Pode falar, pastor Gil. A minha pergunta é só, você citou aí um grupo de pessoas que deve ser o acento aí, né? Shelter, alguma coisa assim, o que é? Sheldon, é de uma série de TV. Ah, é uma série, é um filme de uma série de TV, é Big Bang Theory, eu acho que deve ter na Netflix, na Amazon, na Prime da Amazon, deve ter aí nessas televisões. É isso, eu só contei um episódio, né, que ficou muito claro, né, sobre, porque eu vejo no convívio meu, assim, dentro da universidade, as pessoas se espetando umas com as outras, sabe? E lá nessa série, aparece, o autor mesmo da série tenta mostrar o ambiente universitário, né? O ridículo do ambiente universitário também é retratado lá nessa série, né? O ridículo. E aí ele tenta dar uns insights, algumas lições, né, dentro daquela contexto de comédia, alguma coisa. Então foi nesse que eu entendi, eu tive essa sacada assistindo um dos episódios, né, sobre essa pessoa, sobre esse personagem, né, um personagem lá. Minha querida Ricardina, pode falar o tanto que ela quiser, eu adoro esse acento dela de gaúcha, acho maravilha. Glória a Deus. Tá bom? Quem tinha mais alguma coisa para falar? São 21h27, vamos orar para nós encerrar, porque aqui nós vamos entrar em um outro assunto, que é os assuntos do Shabat, né? Que Jesus vai comemorar mais um sábado, né? E aí ele vai para os campos esfregar as espigas nas mãos e comer, que eles estão andando, né, por lá e para cá, e tem fome. E aí vai entrar a questão do sábado. É outro assunto.
Vamos deixar para a próxima aula então, pessoal? Nós estamos indo no ritmo bom, tá? Nós estamos indo num ritmo bom. Se vocês quiserem que eu diminua também, eu posso diminuir. A questão é a seguinte, aquele primeiro curso teve 30 aulas, eu já calculei mais ou menos aqui quantas aulas vai ter o nosso curso aqui, tá? Essa pegada que nós estamos tendo aqui até chegar no Apocalipse, né? Nós estamos na página 160, são 407 páginas, e então, se você calcular, por exemplo, nós estamos na 15ª aula, né? Então, mais ou menos aí, entre 1/3, né? Então, nós teremos aí em torno de 45 a 50 aulas, tá? Para nós encerrarmos aí o ano, até dezembro, não sei, né, como fica, se dá para a gente encerrar esse ano. Não, a gente faz uma suspensão e retoma no ano que vem para a gente fechar todo o Novo Testamento, né? Porque nós estamos aí fechando todo o Novo Testamento, né? Numa visão assim de andar com Jesus e como se a gente estivesse aqui conversando, né, como a tia Ricarda falou, né, com o Espírito Santo, né, cada um colocando e discutindo, né, porque cada comentário aqui é válido, né, porque todos nós estamos buscando essa comunhão com o Senhor para dar uma opinião que realmente reflita o que Deus está fazendo, como ela mesmo falou, no nosso coração, a maneira específica, né, própria que cada um está tocando. Eu, particularmente, eu vejo assim que tem hora que Deus está aqui mexendo dentro de mim, né, através dos comentários, através da minha própria fala, né, então, para mim, está sendo ótimo, e eu tenho motivos para orar depois que eu saio daqui, tá bom? Exatamente por causa dos comentários, tá? Porque só uma leitura todo mundo poderia fazer, né, todo mundo poderia pegar esse texto aqui, individualmente, ó, é esse o texto, vou ler e tal. Mas essa é a ideia de andar com Jesus é como se nós estivéssemos numa caminhada, batendo papo sobre todos os assuntos que ele tratou, tá bom? Vamos orar então, para nós encerrarmos, são 9h30, para não ficar muito extenso, nós começamos às 8h07, então tem 1h30 de aula, né, assim que todo mundo que assiste depois não fica tão extenso, né, para as pessoas, né? E aí vocês podem ficar livres, né, porque só encerra a gravação, vocês podem ficar livres para comentar qualquer outro assunto, né? Aquelas palavras proibidas podem ser faladas depois que eu encerrar a gravação. Tá bom? Vamos orar? Quer orar, presbítero Francisco? Vamos dar essa empreitada para ele. Ó. Amém. Amém. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta aula que nós estamos tendo. Obrigado por ter despertado no coração do nosso irmão Lucas esse esforço de pegar este material muito bem elaborado, e que nos faz refletir na sua palavra, como está escrito no Salmo 1, que o nosso prazer tem que estar na tua lei, Senhor. E nós nos sentimos deleitosos nessa leitura, porque cada um aqui, Senhor, já teve uma experiência contigo, já foi chamado de alguma forma, e assim, com essa sabedoria que tu deste para o irmão Lucas, e que é muito utilizado também no Oriente Médio, uma troca de informações entre os teus filhos. Tu não queres nenhum robô, Senhor, e foi vendido também aqui pelo irmão Lucas. Tu nos deixa agir e nos chama a atenção quando nós não percebemos ou propositadamente insistimos em algum erro. Mas, da mesma forma, Senhor, que nós somos chamados a atenção, nós cremos. E cada vez mais que nós fazemos corretamente, conforme a tua vontade, tu nos acrescentas cada vez mais a fé, nos acrescentas o amor, nos acrescenta a esperança, a gratidão, várias coisas, Senhor, coisas que nós nem conhecemos, mas que é um tesouro que está escondido
junto a Ti, pronto para ser revelado para cada um de nós, e que por diversas vezes está na nossa frente, está na Tua palavra, claramente, mas por algum motivo nós somos impedidos de enxergar. Então, durante essa caminhada, Senhor, nós te pedimos, como aconteceu em Emaús, fica conosco, ensina-nos, mas nós também aprendemos a não ser egoístas, e é claro, nós te pedimos que vá ao coração de cada pessoa que venha assistir a este encontro, que ela tenha a vontade também de participar deste encontro, contribuir também conosco, para que todos nós possamos crescer da maneira que Tu queres, meu Pai. E eu te agradeço e te peço pela vida de cada um que está aqui, que todos prosperem, Senhor. Essa é a verdadeira prosperidade, adquirir a Tua sabedoria, adquirir o Teu Santo Espírito. E dessa forma, eu encerro a oração de hoje, de minha parte, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus que abençoe. Amém. Então, estamos livres para o recreio. Vamos parar a gravação.